Bom, vamos então ao primeiro tema. A Jovem Pan deu sequência hoje, né, série especial de entrevistas com os pré-candidatos. Recebemos hoje Geraldo Alckmin. Foi o Alckmin de sempre, né, Vera Magalhães? Começou chamando todos os entrevistadores pelo nome, sobrenome, depois repetiu aquilo que vem virando o seu mantra, né? Minimizou as pesquisas eleitorais que o colocam lá embaixo e disse que a campanha ainda não começou. Ele citou o exemplo de João Dória na disputa pela prefeitura em São Paulo, que começou a crescer faltando poucas semanas para o pleito. Falando em Dória, Geraldo Alckmin fez uma declaração firme sobre o ex-prefeito e pré-candidato. Diz que vai apoiá-lo e não Márcio França. Esse é um trechinho aqui da entrevista. Coloca aí, Reginaldo. O meu candidato é o João Dória, que é do PSDB e do meu partido. O que eu retratei aqui com muita franqueza e muita sinceridade era que eu tentei juntar os dois. Todo mundo acha que tem chance. O que eu procurei fazer para evitar? Falei, vamos tentar unir os dois. Então conversei com o Márcio. Márcio, você topa assumir o governo e não ser candidato? Não, é legítimo, eu quero ser. Eu já apoiei o João Dória na última eleição, agora é a vez de ele retribuir, enfim. Então você não abre mão, não abre mão. Aí conversei com o João Dória. João, você continua na prefeitura? Não, eu vou ser candidato a governador. Bom, o que eu posso fazer? Eu não posso proibir nenhum nem outro. O meu candidato é o João Dória. Agora, eu não vou brigar com o Márcio França, que está me sucedendo, está indo bem, tá dando continuidade. É o candidato dele mesmo, Vera Magalhães? Pois é, você veja que na semana passada eu falei disso aqui, né? Eu disse que havia uma pressão no Tucanato para que ele fizesse logo uma declaração de voto, uma declaração de apoio ao Dória e tirasse essa ambiguidade do ar, mostrasse quem é o seu candidato aqui. Os tucanos e também os democratas achavam que isso era uma condição para o Alckmin crescer em São Paulo, unificar esse palanque, estar junto com o Dória, e que assim o Dória, ironicamente, puxaria o Alckmin em São Paulo, como se não fosse o Alckmin a ser governador esse tempo todo. Aí o professor Villa provocou e ele acabou fazendo essa declaração aqui na Jovem Pan, na entrevista pra gente. Foi, eu diria, Patrick, o único lead possível da entrevista, que de resto seguiu naquele tom monocórdio à lá Geraldo Alckmin, com ele ali repetindo as suas certezas quanto ao tempo de TV, quanto a fazer a maior aliança de todas, que a seu tempo ele vai crescer, que as pessoas não estão ligadas em política e sim em outros assuntos como a Copa do Mundo, o que eu acho que não é verdade. As pessoas estão ligadas em política. Hoje mesmo fui a um almoço com amigas que não são jornalistas, que não tem nada a ver com jornalismo, e o assunto foi política. Eu pensei que eu ia a um almoço para respirar outros assuntos, mas só falamos de política. Então, eu acho que isso é uma visão equivocada, de que as pessoas ainda não sabem quem são os candidatos e que elas não estão ligadas em política. As pessoas assistiram a todas as entrevistas da Jovem Pan, discutiam as entrevistas e os candidatos, os perfis de cada candidato no detalhe, e já se inclinavam para aquele candidato, diziam o perfil que estão procurando. Então, eu acho que convém não subestimar. E é claro que ele o faz na frente dos microfones, porque nos bastidores está costurando dia e noite alianças para tentar sair dessa situação que, por mais que ele minimize das pesquisas, ele sabe que não lhe é confortável. Por mais que ele não seja conhecido no Brasil inteiro, o índice que ele tem é baixíssimo. Historicamente para o PSDB, baixíssimo em relação ao seu próprio índice de 2006, baixíssimo sob todos os aspectos. Em São Paulo, então, nem se fala. Ele perde para o Jair Bolsonaro. Ele disse que a seu tempo tudo vai mudar e que isso é passageiro, quando perguntado sobre o Bolsonaro. Foi o Alckmin de sempre, naquela temperatura padrão, negando crises. Depois do Ciro de ontem, Depois do Ciro de ontem foi. A gente vai falar dele daqui baixou a pouco. Bastante a temperatura. Tivemos uma amplitude térmica bastante razoável nesse estúdio, Patrick. Ô Andreasa, o que você achou desse trecho aí da entrevista? Depois a gente vai falar também um pouco da tentativa de aliança aí com o MDB, a costura política, a questão econômica, mas exatamente dessa questão envolvendo o Dória e ele minimizando também as pesquisas eleitorais. Patrick Santos, entrevista padrão Alckmin, nenhuma novidade, e também não se deve esperar que o sujeito seja outra pessoa, nem agora, nem quando a campanha começar. Esse é o Alckmin.
Vai ser assim sempre. E é melhor, pelo menos para evitar constrangimentos, que seja assim, do que se arme aquele circo, aquela verdadeira chanchada do recebimento de um popstar, que ele não é, em aeroporto. Então, é sempre melhor a coerência. Tá aí, esse é o Alckmin. Não tem novidade. Ele, aliás, nessa entrevista faz uma aposta, o discurso dele é muito sólido nesse sentido, sólido no sentido de repisado na experiência. Todo mundo me conhece, eu tenho uma experiência de gestão, goste ou não, sou experiente, uma aposta segura. Achei ele muito à vontade, e aí coerente com o seu discurso, esse de apostar no início da campanha, muito confortável em se assumir como o candidato do establishment, do sistema. Ele é, e por aí passa a chance dele. Ele aposta que receberá apoios importantes dos principais partidos do chamado erradamente centrão, ou seja, daquela turma que luta por sobreviver, e que terá com isso maior tempo de televisão. Falou isso hoje expressamente: terei a maior aliança, creio que terei a maior aliança. Essa é a aposta dele. É a aposta na máquina. Não é outra coisa. E para que a aposta dele possa se confirmar, a campanha precisa começar. Então, o Alckmin vai levar em banho-maria até as convenções partidárias e o início de campanha. Eu creio que ele vai crescer. Se esse crescimento vai ser consistente, sem dúvida nenhuma acontecerá em função dessas variáveis. Se será consistente para torná-lo competitivo, é isso que nós veremos. O que você acha, Marcelo Madureira? Exatamente, até a partir disso que disse aí o Andreasa, né? Ele disse que é a melhor, é a aposta mais segura, ficou muito claro na entrevista. O Alckmin disse também que ele tem o melhor time econômico, tem a melhor estrutura partidária. Você acha, Madu, que esses fatores serão suficientes para fazê-lo crescer nas pesquisas e talvez chegar ao segundo turno? O que você acha? Começa pelo fato que o Geraldo Alckmin, ele fica mimimizando as pesquisas eleitorais, fica de mimimi com as pesquisas eleitorais, que você pode acreditar, pode não acreditar, pode achar que são muito prematuras, pode achar que não, né? Pode achar que os brasileiros estão na cabeça na Copa do Mundo, em outro lugar, em Marte, mas enfim, não adianta você ficar focando nas pesquisas eleitorais. Eu tenho para mim que para um determinado tipo de eleitor, o Geraldo Alckmin realmente tem as características bastante assim apropriadas, vamos dizer, né? Por isso que eu concordo com o Andreasa, quando a assessoria do Alckmin, ou a direção da campanha dele, resolve, digamos assim, entre aspas, ou modernizar, desencaretar, ou seja lá o que for, mas tirar o Alckmin daquilo que ele realmente é, né? Como foi aquele episódio ridículo do Chuchuber, né? Que a gente comentou aqui, né? De criar um aplicativo, enfim, ideias de jirico. O candidato Geraldo Alckmin, que inclusive no aniversário do 3 em 1 nos concedeu uma exclusiva, uma longa exclusiva, aliás, ele atende realmente uma grande parte do eleitorado, e eu acho que atende realmente uma parte do establishment. Agora, o que me preocupa, o que me assusta, é que o que está sendo negociado em troca desse apoio? Né? O que o establishment, né, altamente, né, para não dizer totalmente comprometido com o que existe de mais podre na política brasileira, está pedindo em troca desse apoio? E até que ponto o candidato Geraldo Alckmin estará disposto a fazer determinadas concessões, né? Sendo que essas concessões são do interesse do país, essas concessões viabilizariam, né, a execução do seu plano de governo. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Então, essa coisa de você, esse curtíssimo prazo, né, que se vê em campanhas eleitorais, eles podem ser extremamente danosos nesse toma lá da cá. O Andreasa falou que achou o Alckmin inconfortável com essa ideia
de ser um candidato do establishment. Realmente ele conta com isso para ser viável, para crescer. Porém, tem pelo menos um dilema colocado e que ficou muito evidenciado na entrevista, a meu ver, que é essa conta do establishment vai ter nela o MDB e o Temer ou não? Ele não conseguiu desatar esse nó, ora dizia que ia negociar com o MDB, ora dizia que não conseguiu citar o nome do Temer, diferentemente de vezes anteriores em que ele foi mais incisivo em dizer que o Temer era um presidente ilegítimo. Na entrevista aqui para nós, ele não foi tão longe, disse apenas que é diferente quando você tem votos e quando não tem, citou o seu próprio exemplo para mostrar isso, e não disse nem sim nem não. Num determinado momento, diante da insistência minha, do Vila, da Denise, nesse tópico, ele disse: não estou negociando com o MDB, não vou ter o apoio do MDB, eles têm candidato. Esse é um dilema que não fica patente só no vai e vem das palavras do Alckmin. Ele está muito presente no coração da sua campanha, entre os seus apoiadores, do próprio PSDB e os dos partidos que estão por chegar. Ele enfatizou 4, falou do PSD, do DEM, do PTB e do PV. Esses 4 já são, não falou DEM, desculpa, PPS e PV. O DEM ele espera contar, mas ele ainda não listou. E eu citei o DEM por um ato falho porque é o partido mais preocupado com essa coisa do Temer estar ou não no grupo. O que essas pessoas mais gostariam que acontecesse é que o PMDB e MDB mantivesse a candidatura do Henrique Meirelles para ser uma espécie de Ulisses Guimarães, concentrar ali toda a toxicidade do Temer, fazer um papel de defender o governo que o Alckmin não quer fazer, não pretende fazer, não se acha na posição de fazer, diz que o PSDB não foi o apoiador número 1 do Temer num primeiro momento, que ele sempre defendeu que estivesse independente do Temer. Então, mesmo esse tempo de TV, se ele tiver tempo suficiente, mais tempo que os adversários, vindo de outros partidos, ele prefere abrir mão e deixar o Temer circunscrito a uma candidatura própria do MDB. Mas não é um arranjo fácil de fazer, porque você não pode chegar para um partido que pode ser importante num governo, como é o MDB, enorme, com uma bancada enorme, e falar: olha, desculpa, eu não quero o seu apoio. Você percebe? É uma costura muito delicada de fazer, é quase uma costura de renda de bilro essa que tem que ser feita. O que é mais negócio para ele, André Azar? Você acha que é caminhar com o PMDB ou não? Qual que é a tua visão a respeito? O que você achou da fala dele hoje no jornal sobre essa questão? A Vera fez uma bela análise do dilema agora. Mas ser candidato do establishment é ser o candidato do establishment, né? Significa pesar, botar na balança e acolher o apoio do MDB. Porque o apoio do MDB é o apoio da máquina federal controlada pelo maior partido da República. É muito poder, muita capilaridade, inclusive poder econômico. É claro que tem o ônus do Temer e do governo Temer impopular, mas ele, insisto, é o candidato do establishment. A impopularidade já está dada. A força, a repetida capilaridade, o número de representações locais, de lideranças locais, o número que é extraordinário, pensando numa aliança dessa forma, de vereadores, de prefeitos. Essa é a aposta na máquina tradicional, no modo como historicamente se vence a eleição no Brasil, e a aposta deles é muito claramente nisso, contra o desgaste da velha política. No meio do caminho é que não se pode ficar. Então, me parece muito evidente que o Alckmin assume uma postura reativa quando pressionado, questionado a declarar como seu um movimento de procura ao MDB. Mas é evidente que o movimento contrário, ou seja, ele parado como joga e tem jogado até agora, sendo procurado por um MDB, vamos ser sinceros, desesperados por falta de opção, por falta de perspectiva de poder, ele procurado por esse MDB parado, ele não vai negar receber esse apoio.
Inclusive porque, com o tempo passando, e eu acho muito difícil que a candidatura do Meirelles vingue, esse sonho de ter um Ulisses Guimarães para boi de piranha não virá, o MDB vai ter que abrir mão de algumas exigências, pensando em perspectiva de poder. Então, talvez venha ali adiante, eu continuo acreditando que o MDB não vai integrar formalmente a chapa do Alckmin. Mas se vier ali adiante, virá com pedidos menores. Virá com a corda no pescoço, desesperado mesmo. Ou seja, virá não exigindo essa defesa toda do governo Temer. Basta de vez em quando, como o Alckmin faz, reconhecer os avanços na economia, o fim da recessão, o compromisso com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. E isso vai ser suficiente para um MDB que não tem essa força de negociação mais toda. Qual a sua aposta, Madu? Olha, hoje o MDB, né, é quase um leprosário, né? É um partido bastante infectado. Mas, por outro lado, eu não consigo ver o MDB como um partido assim uno. Ele, pela sua trajetória, pela sua permanência, por estar sempre se agregando a quem está no poder, o PMDB é um partido dos mais capilarizados que existem, né, no país. Ele acho que existe em praticamente todos os municípios, com distintas particularidades, com distintos, digamos assim, se é que se pode usar esse termo no Brasil, ideologias, né, com muitas aspas. Mas é um partido que ele não tem uma linha, né, uma linha única, uma linha específica. Por isso que eu vejo que esse tipo de apoio e tal é uma coisa que ela, por essência, ela é difusa, né? Em alguns lugares, em algumas regiões, em algumas situações, ela é interessante. Quer dizer, por conta de tantas prefeituras que tem, o MDB acaba tendo uma ligação com os eleitores bastante forte, mas é uma ligação que é bastante distinta, né, de lugar para lugar, né? Eu ousaria dizer, inclusive, que existem setores do MDB, pasmem, né, mas que são razoavelmente progressistas, né? Assim como tem setores do MDB que não são nem sequer atrasados, são bandidos mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece bem. Então, essa característica, assim, digamos, macunaímica, né, de metamorfose ambulante, que é o MDB, dá uma certa elasticidade. Agora, no geral, por exemplo, uma coisa é o MDB do Temer, né? Existem outros MDB que não são do Temer. Agora, você enfrentar uma campanha, né, para presidente da República, que você tem na sua frente, na sua coligação, o MDB do Temer, né, em que você tem que defender o governo Temer, aí é assustador. Aí é campanha para perder voto. Não, é por isso que eu digo... É muito difícil, muito complicado. Por isso que eu digo que não ter o apoio significa não integrar formalmente a chapa, não ter o apoio do PMDB, do MDB nacional. Portanto, eles ou manteriam o Meirelles para usar esse tempo de TV todo, e aí com um acerto, olha, a gente tem acordos regionais, a gente vai estar junto no segundo turno, ou o MDB se dissiparia o seu tempo de TV. Isso eu acho que eles não vão fazer. Não é um partido que costuma rasgar dinheiro, e tempo de TV em eleição é mais do que dinheiro. Por isso que está esse dilema. Eles gostariam de estar embarcados num primeiro momento. E na cabine presidencial, se possível. Mas isso, para o Alckmin, pode ser um custo muito maior do que ter esse tempo de TV e essa capilaridade. Você ter na sua chapa, portanto, na nominata ali dos partidos que integram a sua chapa, MDB e, portanto, Michel Temer, isso aí pode ser um revés muito grande para ele. Ainda mais que ele já tem amarrado no seu calcanhar uma bigorna chamada Aécio Neves, outras bigornas chamadas Paulo Preto, a história do cunhado que vai ficar voltando. Ele ficou meio irritado. Mas eu já respondi isso. Desculpe, governador, o senhor vai responder isso a campanha inteira. Enquanto esse inquérito estiver aberto, e ele está na Justiça Eleitoral, esse é um caso inconcluso.
portanto, passível de ser questionado em debates e em entrevistas. Então, eu imagino que tudo isso e mais Michel Temer é um fardo muito grande para quem já não conta com, digamos, um carisma maravilhoso. Então, para que o Alckmin seja essa bola de confiança que ele quer ser, para que ele seja esse candidato que baixa a temperatura, não só do Jornal da Manhã, mas de um país conflagrado, ele não pode ter o ônus de ter o Michel Temer debaixo do seu braço, porque aí ele não decola mesmo. Vamos agora aumentar a temperatura? Patrick. Oi, Andreasa, vai lá, Patrick. por favor, conclua, claro. Não, só para voltar, claro. Por favor. Esse dilema do Alckmin, nós colocamos aqui muito claramente. Ou se assume plenamente como candidato do establishment, porque ele vai ser de qualquer maneira, mesmo sem o MDB, o representante do sistema. Ou ele assume plenamente, ou, continuando na condição de candidato do sistema, rechaça a aliança com o MDB. ônus da impopularidade, da carga da velha política, ele já tem. As chances de ele vencer, a meu ver, evidentemente, passam pela capacidade de ativar essa capilaridade desses partidos desesperados, essa é a verdade, por sobreviver, que representam o sistema. Em números, rapidamente, significa o seguinte: PSDB, só vereador, PSDB, 5 mil, PMDB, 5 mil, PMDB tem um pouquinho mais. 10 mil os dois, PSDB e PMDB. Mais 2 mil, mais ou menos, de PSD juntos, né? PSB, PTB, PPS e, eventualmente, o DEM. 12 mil vereadores. É muita máquina. E é assim que se ganha eleição no Brasil, ou pelo menos que se ganhou até agora.